Bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 2 de outubro da 26ª semana do Tempo Comum. Temos a memória dos Santos Anjos da Guarda, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo de 1 a 5, mais o versículo 10. E o texto começa com aquela perguntinha dos discípulos a Jesus: quem é o maior? Ao que Jesus responde, pegando uma criança, colocando no meio deles e disse: se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. E disse mais ainda: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, tem que se tornar pequeno como esta criança. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, é a mim que o recebe. Não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos dos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Esse é o texto de hoje. Eu não sei se vocês se recordam, mas esse texto é o mesmo que nós refletimos na terça-feira última, dia 29 de setembro, quando nós aqui celebramos a festa dos três arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Ali eu falei também sobre isso. Ali eu também desenvolvi uma reflexão sobre os anjos e a presença deles em toda a história da salvação. Hoje eu não gostaria mais de me ater muito a isso. Mas indo ao texto e à festa dos Santos Anjos da Guarda, eu gostaria de dizer que o texto de hoje está realmente dividido em duas partes. Um evangelista é um pouco diferente do outro, mas em si o texto é o mesmo. Então aqui na primeira parte, Jesus responde aquela pergunta dos discípulos, pegando uma criança, colocando no meio deles e diz: olha, aquele que realmente quiser ser grande no reino de Deus, tem que ser como essa criança. Então é preciso que vocês se convertam e se tornem como esta criança, para aí sim ser grande no reino dos céus. E aquele que recebe uma criança como esta, é a mim que a recebe. O que significa isso? Eu expliquei na terça-feira o que significava criança naquele tempo. A criança pertencia à classe dos marginalizados. Ninguém dava bola para uma criança. Ela dependia dos pais ou da família, dependia do Estado e dependia da religião para crescer e ser alguém. Enquanto isso não acontecia, ou se isso não acontecesse, ela nunca seria nada. Então quando Jesus usa esse exemplo, é para dizer ao discípulo: olha, os discípulos do reino não têm que estar aqui procurando ser maior ou melhor, ou quem realmente é grande. Não, a história aqui é outra. Que aqueles que realmente fazem parte do reino de Deus trazido por Jesus, seja aquele que em primeira mão esteja disponível a acolher os marginalizados. Sobretudo, ali tem um sinal visível que é a criança, mas não só, as mulheres, os pobres, os doentes, os marginalizados de toda sorte. Então os discípulos, para serem grandes no reino de Deus, é preciso que eles se curvem diante disso e que sejam eles os agentes de missão, de evangelização e de resgate das classes marginalizadas. E acima de tudo, assim como a criança depende do pai, da mãe, da família, do Estado, da religião, o discípulo depende de Deus para conseguir a salvação. Ele não vai conseguir a salvação por conta própria ou por mais êxito que ele tiver no seu apostolado. Ele tem que entender que a salvação é dom de Deus e é presente do céu. Ele terá que fazer por merecer, e ele só conseguirá se ele realmente se render a tudo isso e se colocar a serviço dos mais simples, dos marginalizados, nessa eterna dependência do Pai do céu. Essa é a primeira parte. A segunda parte, o Evangelho faz um salto, vai para o versículo 10, sobretudo por causa da festa dos Santos Anjos da Guarda. Eu também não quero aqui mais falar sobre os anjos, porque eu já falei na terça-feira, não quero me repetir. Mas Jesus trata de um assunto importante aqui: não desprezeis nenhum desses pequeninos. Por quê? Porque os anjos deles estão voltados para o Pai do céu, face a face olhando. Em outras palavras, aqui Jesus não está mais falando da criança, ele está falando aqui dos simples que estão chegando para o reino. As pessoas que têm por alguma razão, sei lá, ou seja, classificada até como marginalizado de alguma sorte, os que estão vindo do paganismo, os discípulos não podem jamais ser sinal de escândalo para esses, pelo contrário. Eles deverão acolhê-los, acolher a todos com amor infinito,
para resgatá-los todos, assim como as crianças, as mulheres e todos os outros. Esses aqui que são os pequeninos, não somente as crianças, mas todos aqueles que estão no grupo de risco, fazem parte do grupo dos marginalizados daquele tempo e em todos os tempos. E ele faz a lembrança dos anjos. Cada um deles tem um anjo que está voltado para o Pai do céu, como intercessor, como cuidador, como protetor. O anjo da guarda é isso. É aquele mensageiro de Deus que vem para nos proteger, para nos guardar. Nós aprendemos isso desde muito cedo. Cada um de nós rezou já para o nosso anjo da guarda ou reza todos os dias. E tem alguns que têm até o quadro do anjo da guarda de proteção no seu quarto, sobretudo as crianças. Então, mais que nunca, não vamos só ter nosso anjo da guarda como protetor, mas vamos pedir que ele nos ajude a ser como eles, anjos bons protetores, sobretudo daqueles que mais precisam. Esse é o ensinamento da festa de hoje, não tem outro. Pela intercessão dos santos anjos da guarda, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Tenha a todos um bom dia e fique com Deus.